Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje temos um tema fascinante: multipotencialidade. Olá, sim, um tema bem atual. Vamos explorar as ideias do Daniel Coriolano do livro Multipotenciais. A ideia é entender como transformar, né, essa coisa de ter muitos interesses, muitas vezes vista como inquietação. Em algo valioso, numa carreira única. Exato. É, porque a sensação de inadequação, de se sentir perdido por gostar de tanta coisa diferente é comum. Vamos tentar desempacotar isso. Com certeza, o livro que a gente está usando, ele analisa justamente isso. Como é que pessoas assim, com múltiplos interesses, navegam num mundo que geralmente valoriza demais a especialização, né? Totalmente. Então a gente vai olhar os desafios, o que realmente significa ser multipotencial, segundo o autor, e o mais importante, como ele sugere usar essa diversidade de um jeito produtivo, virtuoso até. E muita gente deve se identificar com isso, né? Aquela sensação de não se encaixar numa caixinha só, de pular de um interesse para o outro. Uhum. O livro até traz o caso do João, um médico. Ele se formou, mas se sentia frustrado, sabe? Porque ele tinha explorado literatura, comunicação. Enquanto os colegas especialistas, digamos, prosperavam financeiramente, né? Exato. E ele ficava com aquela sensação de estar disperso, talvez até incompetente. É uma angústia que pega muita gente. Pega mesmo. E aí acho que o primeiro passo é definir bem o termo, né? O que o autor chama de multipotencialidade. Certo? Ele descreve como essa capacidade, essa aptidão para ter múltiplos interesses, habilidades, e em áreas bem variadas, e geralmente com uma capacidade de aprender rápido. Ele até cita a Emily Wapnick, que fala muito sobre isso. Ah, sim. Mas é importante, e o livro frisa isso, diferenciar do polímata. O polímata, tipo um Leonardo da Vinci, ele alcança maestria mesmo em várias áreas. Entendi. É um nível diferente. É, o multipotencial, na visão do Coriolano, seria mais um explorador, alguém que conecta ideias de campos diferentes, mas não necessariamente buscando ser mestre em tudo. É mais sobre a conexão, a síntese. Interessante essa distinção. Mas essa exploração toda, imagino que tenha seus percalços. O livro fala dos desafios? Ah, fala assim. E bastante. Um ponto central é a pressão social, né? Para se especializar. O autor até usa a imagem da jaula de ferro do Max Weber. Aquela ideia das estruturas racionais que nos prendem, isso. Para o multipotencial, isso pode ser sufocante. Gera um sentimento de inadequação, ansiedade, aquele medo constante: será que eu estou desperdiçando meus talentos? Ou a dificuldade de definir uma identidade profissional clara, né? O que eu sou, afinal? Nossa, e autocrítica deve ser pesada. Demais. Vira quase uma companheira constante. E isso alimenta a angústia, claro. Tá, então é uma condição que traz assim uma carga emocional bem forte. Mas o livro ele aponta um caminho para lidar com isso ou fica só na descrição do problema? Não, ele aponta um caminho sim. E aqui vem um ponto talvez o alerta mais importante do livro todo. Hum, Multipotencialidade não é e não pode ser, desculpa, para bagunça, para desorganização, falta de foco ou pior, para não entregar resultado nenhum. ah, bom saber, porque às vezes pode parecer isso, né? Alguém que começa tudo e não termina nada. Exatamente. O autor é bem enfático nisso. Abraçar essa característica exige, olha que paradoxo, exige muita disciplina, exige esforço direcionado, organização, responsabilidade. Então não é só ter ideias pipocando. De jeito nenhum. Sem essa estrutura, a angústia não some. Pelo contrário, a sensação de uma vida infrutífera pode até aumentar. O chamado do livro não é para culpar a sociedade, mas para a gente assumir o controle, sabe? Ordenar esses múltiplos interesses. É a disciplina que transforma o potencial em algo concreto. Entendi. É sobre canalizar a energia, então. E tem uma conexão que o livro faz sobre os talentos em si, né? Algo sobre dons? E isso tem sim. A fonte usa uma base de antropologia cristã. Nessa visão, os talentos não são só habilidades, são vistos como dons, presentes de Deus. Interessante. E como isso se encaixa na questão da multipotencialidade? Bom, conectando tudo, a perspectiva que ele traz é que essas habilidades múltiplas, esses dons, não são para nosso próprio engrandecimento, para a gente ficar se achando. A ideia é colocar a serviço dos outros, do bem comum.
Ah, então a realização pessoal vem como consequência disso. Exatamente, não é o objetivo primário. A realização vem como fruto dessa entrega ordenada, desse esforço direcionado. O foco muda do o que eu ganho com meus talentos para como eu posso servir melhor com o que eu recebi. A carreira única e valiosa que o título promete, ela se constrói nesse servir. Isso dá uma camada de propósito bem profunda, né? Então não é só reconhecer que se tem muitos interesses. É preciso cultivar a disciplina Disciplina, organização, e direcionar tudo isso para o serviço, para construir algo que tenha valor não só para mim, mas para a comunidade e para o outro. perfeitamente. É essa integração responsável e com propósito claro que pode virar o jogo. A multipotencialidade deixa de ser fonte de angústia, de dispersão e vira uma vantagem. Uma forma única de construir uma carreira que realmente faz a diferença, que contribui. É menos sobre ser um faz-tudo e mais sobre ser um integrador com uma missão. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar as ideias que a gente tirou dessa fonte, ser multipotencial é sim abraçar essa diversidade de interesses que a gente tem, mas o pulo do gato é juntar isso com disciplina, organização e um senso forte de propósito, focado no serviço, idealmente. Isso. Não é tentar ser tudo ao mesmo tempo, mas pegar esses vários fios dos nossos talentos e tecer algo único e que seja útil, né? Perfeito. E talvez para deixar uma última reflexão aqui, né? Pensando no que a fonte nos traz, será que o maior desafio para o multipotencial não é só gerenciar tantos interesses? O que seria então? Talvez seja discernir, dentro de toda essa variedade, quais talentos realmente ressoam com um chamado mais profundo, um chamado ao serviço. E aí, a partir desse discernimento, cultivar esses talentos escolhidos com disciplina, com virtude, dia após dia, para transformar o potencial que está ali, latente, em contribuição real. Uau! Como colocar esses dons de fato em ação para o mundo? Fica aí a pergunta, né?